Então o primeiro critério, gente, eu costumo dizer que ele é o mais fácil de conseguir, tá bom? Já vou dizer o porquê que ele é o mais fácil de conseguir. E olha só, o primeiro critério, então, é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tá bom, Li, o que significa isso? Basicamente significa que você tem que escrever da maneira correta. A maneira correta para uma redação do Enem não é a maneira como você escreve no WhatsApp, né? Se eu pegar aqui o celular para mandar uma mensagem no WhatsApp, eu posso colocar uma gíria, eu posso colocar uma abreviação, eu posso chamar a pessoa de miga. Também não é a maneira como a gente fala, sabe? A forma correta para redação do Enem não é nem essa de escrever no WhatsApp, nem a maneira como a gente fala, que é cheia de gírias também, cheias de marcas de oralidade que a gente fala, né? Por exemplo, esse né que eu acabei de falar aqui é uma marca de oralidade, uma coisa que é comum da língua falada. A gente não costuma colocar na língua escrita esse né. Quer dizer, eu coloco porque eu falo tanto e quando eu mando uma mensagem eu vou colocar um né no final dela, um ok, um tá bom, essas coisas. Então, essas coisas da língua falada a gente não pode colocar na redação do Enem. E também aquelas gírias, abreviações, essas coisas, a gente também não pode colocar por conta desse primeiro critério, porque ele pede que a gente tenha domínio mesmo, da língua escrita formal, tá? Da língua portuguesa, no caso, né? Então, como que é isso? Você precisa ter um bom vocabulário, tá? Ter um bom vocabulário é muito interessante, é muito bom para você demonstrar que você tem riqueza no seu vocabulário. Essa riqueza no vocabulário é quando você não fica repetindo muitas vezes a palavra. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma redação sobre um tema voltado para violência doméstica. Em vez de você ficar colocando, por exemplo, abusos várias vezes, você tem que procurar talvez um sinônimo para aquilo. Então, a violência, ou então em vez de colocar ali a frase no estilo tradicionalzinho, né, o artigo ali e o substantivo, no caso a violência, você pode colocar que tal atitude viola os direitos. Então, você tem que modificar um pouco as palavras que você usa para você mostrar que tem um vocabulário mais rico. Isso já entra no primeiro critério, vai entrar um pouco nos outros também, tá? Além disso, a concordância verbal e a concordância nominal são muito importantes para isso. A gente, principalmente quem mora no interior ou no litoral, que tem muita gíria, né? A gente tem uma mania de conjugar algumas coisas erradas às vezes. Eu mesma falando aqui, várias vezes eu conjugo umas coisas erradas. E isso quando a gente tá falando é ok. Quando a gente tá no WhatsApp também é ok. Na redação do Enem, não é ok, você começa a perder muito ponto. E é horrível, porque cada um desses 5 critérios valem 200 pontos, tá? Então assim, se você perder muitos pontos no primeiro, você vai ter que ir muito bem nos outros pra conseguir ter uma nota boa, que você consiga entrar no curso que você quer, beleza? Então, o primeiro critério também engloba essa questão de conjugar os verbos direitinho, ter concordância nominal, tá? Que é quando você vai, por exemplo, usar um sujeito feminino na frase, aí você tem que concordar ali com um adjetivo que vai ser feminino também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de concordância verbal para vocês entenderem. Se eu fosse falar assim, as meninas dançam, né? O meu verbo, o verbo dançar, tá concordando com as meninas, que tá ali no plural. Se eu falasse as meninas dançam, não estaria com a concordância. Ou então, é aquele típico exemplo que a gente ouve professora falar muito na 4ª série do a gente somos, né? Que tá totalmente errado. Então, essas coisas que são muito aceitas quando a gente tá falando, que às vezes fazem parte da cultura da pessoa, elas não são aceitas na redação do Enem. Então, quem quer colher de chá aqui do que pode ajudar a conseguir mais pontos na primeira parte, né, primeiro critério, primeiro aspecto da redação, comenta a hashtag colher de chá para eu saber que vocês querem essa colher de chá, do que vocês devem se atentar muito para que vocês consigam fazer uma boa pontuação já nesse primeiro critério. E como eu digo, ele é o mais fácil de conseguir pelo fato de que você teria que, como eu posso dizer, praticar para você chegar nele, sabe? Tem outros critérios, por exemplo, o terceiro critério é uma coisa que é um pouco mais difícil de trabalhar, você precisa de mais tempo. Agora, o primeiro critério é uma questão de você escrever com frequência, ler com frequência, fazer exercícios de gramática para que você consiga melhorar. Tô vendo que estão colocando a colher de chá aqui, então vamos lá para a colher de chá sobre o primeiro critério. Meu Deus, eu tô muito cebolinha hoje, gente. Tô com uma síndrome do cebolinha que ninguém merece. Então, olha só, gente, 5 coisinhas pra se atentar na sua escrita, já começar a praticar isso hoje, tá? Pra conseguir uma boa pontuação no primeiro critério da redação do Enem, no primeiro aspecto, né?
Então a primeira coisa eu até já tinha soltado antes, que é essa questão da concordância verbal e concordância nominal. Quem tá no ensino médio ainda e tem dificuldade com isso, cola no professor de português ou na professora de português, pede para mandar mais exercício, para que vocês consigam praticar isso no dia a dia, porque é importante que vocês pratiquem, tá? Concordância, para que vocês consigam ter um bom resultado. Porque concordância verbal e nominal são assuntos que a gente consegue aprender muito na prática, com exercício mesmo, aquelas coisas bem chatinhas de ficar ali completando o exercício. Eu sei que é chato, mas é necessário, tá? Daí agora a segunda coisa que é importante também, para que vocês melhorem muito nesse primeiro critério, é a pontuação. Gente, eu já corrigi redação de pessoas que não usavam vírgula. Isso é muito preocupante. Assim, você não precisa dominar o ponto e vírgula, porque ele é um pouco secundário, mas você precisa dominar quando você vai utilizar a vírgula e quando você vai utilizar o ponto final. Tem muita gente que usa uma regra muito louca pra vírgula, né? Que é a regra do respira. Pensa que assim, respirei e coloquei vírgula. Gente, se for assim, imagina a pessoa com asma, né? Ela vai ser bem difícil dela conseguir colocar vírgula no texto dela. Então, olha só, gente. Existem algumas regrinhas pra gente colocar vírgula. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live mais específica sobre isso, uma coisa mais gramatical mesmo, tá? Mas a vírgula, o ponto final, a pontuação em geral, faz parte de um grupo de assuntos que vocês precisam muito estudar para que consigam melhorar muito no primeiro aspecto, tá bom? Então, pontuação também é uma coisa muito importante. Vai praticando vírgula para ficar mais fácil de entender também. Beleza? Uma outra coisa, gente, terceira coisa, essa vai parecer besta, ridícula de besta, mas é importante. Separação silábica. Essa é uma coisa que a gente aprende quando tem, sei lá, 8 anos de idade, 7 anos, não sei. Acho que bem pequenininho, né? A professorinha fica lá separando as sílabas. E a gente pensa que isso é inútil, mas não é inútil. Por que que não é inútil? E quando você está escrevendo a redação, gente, imagina que você está escrevendo a palavra aliteração, tá? Um exemplo bem aleatório, né? Uma palavra grande. E aí essa palavra não coube inteira na linha. Você não vai espremer essa palavra, você vai separar e continuar na próxima linha. E aí, se você separar a sílaba de maneira incorreta, se você não souber separação de sílabas, você vai perder ponto por causa de uma bobeira. Sério, eu já vi pessoas que perderam ponto por conta disso, porque não fizeram a separação silábica direitinho, e aí isso vai comendo pontos dentro do primeiro critério, tá? E ninguém quer perder ponto porque não sabe separar a sílaba, né? Pelo amor de Deus. Então é uma coisa que você consegue aprender vendo o livrinho do seu primo de 10 anos de idade que tá no fundamental ainda, sabe? Então é muito importante também, apesar de parecer uma coisa ridícula de tão fácil, mas é importante, principalmente porque na hora bate o nervosismo, a gente não consegue lembrar, então quanto mais vocês estudarem isso, mais fácil vai ser na hora da redação, beleza? Quarta coisa também, gente, a escrita das palavras. Sabem aquelas coisas de SS, Z, cedilha, RR, um R só? Essas coisinhas assim, eu sei que elas parecem muito bobinhas também, coisas de primeira série, mas isso é importante, tá? Assim como palavras que tem hífen, palavras que não tem hífen. Então, isso é um aspecto muito importante sim, apesar de parecer besta, porque a grafia da palavra, ela vai entrar junto com aquela questão que eu falei aqui, de ter um vocabulário rico, né? E aí, se você escreve palavras de maneira incorreta, você vai perder muito ponto porque é uma coisa básica. E aí os corretores não vão ter dó de você. Então pratica a grafia das palavras também. E essa é uma coisa que a gente aprende muito com leitura. Então quanto mais vocês praticarem a leitura, mais fácil vai ser para melhorar a questão das grafias das palavras. Porque quando você lê, você vai deparar ali com palavras, você vai deparar com frases que tem aquelas palavras mais difíceis às vezes, que a gente gosta de colocar no texto, né? Vai saber como escrever direitinho, tá? Só uma pausa para tomar mais uma água. É bom que enquanto isso vocês vão anotando pra gente ir pra última coisa dentro do primeiro critério ainda, que é importante. Então olha só, falei pra vocês de concordância verbal e nominal, né? Falei também pra vocês sobre a pontuação, separação de sílabas, a grafia das palavras e por último, mas não menos importante, aquela coisa que parece que é do capiroto, chamada crase. Gente, a crase pode salvar a sua vida ou pode destruir a sua vida. Tudo depende de como você vai usar. Então, gente, é muito importante estudar o uso da crase, porque a crase você vai ter que usar em algum momento da sua redação. E aí, se você não coloca quando ela é necessária,
vai dar ruim. E se você coloca quando ela não é necessária, vai dar péssimo também, tá? Então, estudem o uso da crase, porque isso é importante também. Isso acaba entrando um pouco nessa questão de escrita mesmo, né? Só que é uma coisa importante, tem algumas regrinhas do uso da crase, elas parecem meio aleatórias, mas quando a gente para pra ver, elas fazem todo sentido. Então é importante estudar a crase também. A crase é um pouco difícil mesmo de entender, porque ela tem algumas regras e tem 1 milhão de exceções, né? Só que é uma questão de praticar também. Quando você faz muito exercício de crase, você começa a melhorar em crase, porque o seu cérebro começa a assimilar. Então eu, quando era mais nova, tinha uma dificuldade muito grande pra saber quando não usar a crase. Eu colocava crase em tudo na minha vida. E aí foi fazendo muito exercício que eu comecei a entender quando é que realmente precisava usar ou quando não precisava. Então você começa a desenvolver aquele feeling da crase, sabe? Conforme você vai praticando isso, tá bom? Pode ser também um tema pra mais uma live futuramente, quem sabe, né? Já que a gente vai ter aproximadamente umas 50 lives de redação esse ano, tá bom?